Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Olá você! Estamos mais uma vez aqui nos reunindo junto com você para estudarmos a doutrina espírita e aprendermos mais sobre os animais, essas criaturas que tanto nos fascinam, e sobre o que a espiritualidade superior nos deixou acerca do entendimento da alma dos animais. Começamos então o segundo programa Alma Animal em Notícia. E como sempre temos muito para falar hoje sobre os acontecimentos aí das últimas semanas com os nossos queridos animais. Tivemos a partir de 16 de outubro uma desapropriação na cidade de Carapicuíba, onde um grande terreno foi retomado por seus proprietários e os moradores retirados de lá, levados para outro local, mas infelizmente os animais que ali estavam ficaram no local. Centenas de animais sem os seus tutores, abandonados, em condições difíceis, e nós temos tido alguns protetores dedicados a encontrar caminhos para auxiliar esses animais que foram absolutamente abandonados à própria sorte. Tivemos também agora, dia 5 de novembro, a ruptura de uma barragem na cidade de Mariana, em Minas Gerais, que foi derrubando incontáveis casas, atingiu muitas pessoas e animais. Animais que foram soterrados, animais que ficaram sem seus tutores, sem seus lares, também foram auxiliados por aqueles anjos que se dizem protetores e que buscaram auxiliar de alguma forma. Então nós temos tido várias destas situações que nos chamam a atenção de novo e que nós buscamos respostas dentro da doutrina espírita, primeiro, do porquê o homem age dessa forma. Qual razão leva o homem a desconsiderar absolutamente a situação dos animais? O que será que está inserido no nosso inconsciente profundo enquanto humanidade, enquanto seres humanos, para reagirmos dessa forma? E segundo, de que maneira nós, enquanto humanidade, estamos despertando e que providências vão sendo tomadas por aqueles que já, visualizando estas situações e visualizando os animais, buscam encontrar caminhos para trazer para eles uma realidade diferente. Hoje nós temos uma entrevistada, eu falei que vocês iam estar só comigo por aqui, está aqui conosco a Bia Beatriz, mas vulgo Bia da Proteção Animal, não é verdade? Que participou diretamente da situação dos animais da desapropriação de Carapicuíba. Conta pra gente que situação você encontrou lá. Muitos animais em meio a escombros, que os tratores já haviam passado no local, muitos animais feridos, animais doentes que nunca tiveram nenhum tipo de assistência, que viviam na comunidade já numa situação bem deplorável. Tá? Alguns tutores ganharam apartamento, outros não. Muitos foram embora e deixaram seus animais trancados dentro do barraco para ser demolido o barraco com os animais, tá? Dentro, amarrados, trancafiados. E muitos estão vivendo nos escombros ainda com os animais. A desapropriação não terminou, o local é gigantesco, ela vai acontecer nas próximas semanas e meses ainda. E aos poucos várias áreas são demolidas e os animais ficam sem teto, sem abrigo, vivendo em meio aos escombros, sem água, sem alimentação, doentes, muitas cadelas prenhes parindo, enfim, é uma situação bem caótica. Vocês têm uma ideia de quantos animais estão lá? Quantos vocês encontraram? Nós não temos uma ideia de quantos animais estão lá, porque são muitos ainda. Várias ONGs, eu posso citar várias ONGs e dezenas de protetores foram até o local fazer a retirada de animais, assim como a nossa ONG, a Bendita do Céu também, e dezenas de outras, mas ainda tem muito animal. Então, assim, cada área que vão demolindo, vai aparecendo novos animais e a situação está cada vez mais caótica. Precisamos de ajuda. Você que está nos assistindo pode ajudar, ajudando a ONG Bendita Adoção e também oferecendo lar temporário, a oportunidade de levarmos uma alma para casa. Acolher uma alma que realmente está precisando. Quantos animais foram retirados até agora? Nós temos a conta de mais de 200 animais retirados já, entre ONGs e protetores independentes, entre cães e gatos, basicamente. E ainda tem muitos. Pois é, lá em Mariana, em Minas Gerais,
foram encontrados cerca de 50 animais que foram retirados das áreas dos escombros. Muitos dos tutores, diferentes do que aconteceu em Carapicuíba, foram procurar os seus animais, voltaram para saber o que havia acontecido com seus animais e os receberam. Alguns estão numa clínica veterinária, passando por tratamento, por internação, né? Estas almas queridas, imagine a situação desses animais. Vamos nos colocar no lugar deles. Eles também são nossos próximos. Animais têm alma, conforme nós vimos no programa passado. São almas que estão sofrendo. Imagine, de repente tudo desaparece ao seu redor. Os tutores, aqueles seres humanos que você conhecia, todas as suas referências, o seu lar, e você fica absolutamente dependente de que alguém tenha compaixão por você e lhe olhe de outra maneira. Exatamente assim que eles estão se sentindo. Por que será que o homem age desta maneira? De onde vem este processo profundo? Se nós vamos estudar a história da humanidade, nós vamos encontrar Descartes em 1600 nos falando que os animais são máquinas complicadas. Descartes dizia que os animais não pensam, portanto não têm alma. Se não têm alma, não sofrem, não têm consciência, não têm sentimentos, não têm dor. Nós trouxemos esta situação para a nossa realidade enquanto humanidade e reagimos dessa forma. Outra situação que faz com que nós ainda possamos agir desta maneira é acreditar que a espécie humana tem preferência dentro do planeta Terra. Acreditar que a espécie humana tem preferência aos olhares divinos, né? Isso se chama antropocentrismo. O homem é o centro do universo. E nós ainda agimos dessa maneira. Veja a maneira como nós lidamos com os animais, né? Nós acreditamos que a espécie humana é que precisa do socorro. Os animais não. São os homens que precisam ser retirados da situação de desapropriação. Os animais não. Alguns vão argumentar, por exemplo, que os animais fazem parte de uma alma-grupo. Já ouviu falar desse conceito? Já. Alma-grupo ou alma coletiva. É até complicado a gente explicar o que é alma-grupo, porque é difícil de entender. Mas, em teoria, todas as almas de animais que desencarnassem voltariam para uma única alma. Esse é um conceito que vem inserido aí no final do século XVIII, XIX, e muitas vezes nós acreditamos que, se os animais pertencem a uma única alma, então o sofrimento deles não é tão grande, visto que há outros animais em outra situação e esta alma como um todo não reagiria dessa mesma forma. É um conceito complicado de explicar, mas Kardec teve a mesma dúvida. Primeiro, como sempre, ele tirou suas próprias conclusões, né? E nós vamos encontrar essas conclusões no livro Obras Póstumas, que é um livro que foi publicado depois do desencarne de Allan Kardec, e que ele fala logo no início do livro, quando ele fala sobre alma, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre as conclusões dele sobre alma-grupo. E nós vamos poder ver, como você está vendo aí, no texto que está mostrando a você acerca das conclusões de Kardec. E Kardec dizia o seguinte, livro Obras Póstumas, capítulo Profissão de Fé Espírita Racional, a Alma, item 7. A individualidade da alma demonstra-se pelo caráter e qualidades próprias de cada uma. Essas qualidades distintas umas das outras constituem a personalidade. Se confundissem em um todo comum, as qualidades de todos seriam uniformes. Então Kardec começa a pensar, se existisse uma alma-grupo, todos os seres que pertencessem a essa alma teriam as mesmas qualidades, a mesma personalidade, uma única personalidade estaria em todas essas almas. Vou perguntar para você, Bia, porque você nem resgata nem você quase não tem contato com. E não é só cão e gato não, né? Outro dia eu vi que você resgatou uma égua, galinhas, porcos e assim por diante. Nem vamos entrar tanto no mérito. Você nota diferenças entre os animais? Sim, a personalidade é muito individual de cada um, né? Cada um reage de uma forma. Exatamente. Tem aquele que é bonzinho, que mais dócil, mais tranquilo, tem aquele que gosta, toma o remédio tranquilamente, aquele que faz escândalo para tomar o remédio, sabe? Cada um é de um jeito. Bem individual. Isso demonstra diversas personalidades. Você que está aí nos assistindo, observe os animais com os quais você convive. Você vai ver que cada um tem uma personalidade, cada um tem uma individualidade. Se cada um tem uma personalidade, conforme o próprio Kardec nos diz no livro Obras Póstumas, só podem ser almas individuais. Mas Kardec perguntou para o Espírito da Verdade, conforme você vai ver aí no texto que vamos mostrar, no livro dos Espíritos, se a alma do animal após a morte conserva a sua individualidade.
Ele pergunta e o Espírito da Verdade responde na questão 598 do Livro dos Espíritos. A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim. Então, o Espírito da Verdade diz que os animais, após a morte, mantêm a individualidade da alma, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu aprendizado. Então, na verdade, não existe alma-grupo. Também aprendemos na semana passada que os animais têm alma. Se os animais têm alma, são criados pelo mesmo Deus que nós. Portanto, são nossos próximos. Que Deus seria esse de justiça e de bondade se acreditasse que o espírito que se encontra em fase de humanidade tem privilégios perante os espíritos tão queridos que se encontram em fase de animais, que são os que nós cuidamos? Muito distante da justiça e da bondade divina estaria esta realidade. Do ponto de vista divino, do ponto de vista da lei, todos os filhos de Deus têm os mesmos direitos ao amor paternal. Então, estes conceitos que nós temos, frutos de paradigmas antigos, paradigma como um ato, algo que está dentro da cultura, algo que nós passamos a acreditar, precisam ser rompidos, porque esses paradigmas não estão de acordo com a lei divina, com o maior mandamento que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E conforme nós vemos, os animais são nossos próximos, conforme nos diz Emmanuel no livro Emmanuel, são nossos parentes mais próximos. Portanto, devem ser amados como nossos próximos. Dessa forma, nós precisamos romper com um paradigma que está longe das verdades divinas e abrir um novo campo de visão, compreendendo que precisamos amparar os animais. Somente esta noção, esta conscientização vai fazer com que a humanidade mude as suas atitudes em relação aos animais. Mude os seus conceitos em relação aos animais. E como nós vemos, essa magnífica doutrina espírita não deixa de nos orientar, dizendo que os animais são almas individuais e dizendo mais. Nós encontramos na doutrina espírita, no livro Conduta Espírita, do espírito André Luiz, psicografia do médium Valdo Vieira, da década de 60. Olha só. Qual deve ser a conduta do espírita perante os animais? Está no capítulo 33. E nós vamos encontrar a seguinte colocação: apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção animal, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Olha só, os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei divina, nos mostrando que nós precisamos apoiar todas as entidades que se dignam a ir até esses locais, a encarar o sofrimento dos animais, a encarar a situação e a buscar soluções de acordo com o amor ao próximo. É necessário apoiar com as nossas preces, é necessário apoiar com auxílio financeiro, porque tudo tem custo e não é barato. Bia, quanto você gasta, imagina, de veterinário? Levando esses animais para a internação, melhor nem fazer as contas. Se fizer as contas, a gente assusta. Mas tem um custo financeiro, o custo de alimentação, o lar, porque se nós, cada um de nós, acolhemos um animal em lar temporário, é uma alma que vai encontrar uma família, que vai encontrar um amparo, que vai encontrar um aconchego, amor materno, amor paterno. É uma oportunidade, porque nós nos candidatamos às fieiras do amor de Jesus, a estender a mão aos órfãos, a estender a mão àquele que está passando por uma situação difícil, a estender a mão a uma alma. Não tenham dúvida, porque a doutrina nos orienta em relação a isso. A doutrina nos orienta em relação ao amor ao próximo, nos orienta em relação aos animais, nos orienta em relação à conduta que devemos ter como cristãos, como espíritas, e ao que nós representamos para os animais. Encontramos na doutrina um texto do livro Alvorada do Reino, de Emmanuel, da década de 30, psicografia do querido amante dos animais, Chico Xavier, que nos fala o seguinte: para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina, e para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Para os animais, nós somos os anjos a representar a bondade de Deus. Precisamos nos colocar como anjos, não como algozes e verdugos que não olham as lágrimas que correm, nem as tristezas, nem a fome, nem a dor, nem o sofrimento, nem a solidão, nem o desespero. Precisamos nos colocar perante a posição de evolução
como anjos que representam a bondade de Deus para estas crianças espirituais que são os animais. Temos aí, meus queridos, uma oportunidade de juntos fazermos a diferença pela implantação do bem no planeta, pelo encerramento da crueldade pela qual os animais passam, pelo exemplo para com os homens que ainda não despertaram para a realidade dos animais. Foi uma alegria estar com vocês. Muito obrigado, Bia. Eu agradeço. Vai estar aí o nominho da Bia, o contato dela, para que nós possamos, através desse contato, ajudar os animais da desapropriação de Carapicuíba, através de nossas preces auxiliar os animais da situação de Mariana e todos os animais do planeta que passam por dificuldades, né? Antes de encerrar, eu gostaria de dizer a você que no dia 29 de novembro, no domingo, nós vamos ter o terceiro bazar de Natal da SEAMA. Este bazar vegano tem uma diferença, porque a SEAMA traz para esse bazar ONGs de proteção animal feito dentro do nosso espaço, do restaurante da SEAMA. Então nós não cobramos o espaço, visando auxiliar essas ONGs. Então, quando vocês vêm até o bazar, vocês também vão ajudar outras ONGs que, conforme vocês estão vendo aí no nosso anúncio, estarão em nosso bazar. Entre eles está a Bia, não é verdade? Projeto Hulk, Rancho dos Gnomos, Vira-Lata 10, Bendita Adoção, Confraria dos Miados e Latidos e o Não Mate. Todos o que arrecadarem auxiliará os animais que eles correm, as campanhas de conscientização, amparará diversos animais. É também uma forma de auxiliar. Queria deixar um beijo para o meu amigo Mauro Serri, que entrou em contato comigo essa semana, dizendo que vai realizar agora, dia 21 e 28 de novembro, o 4º curso de Direitos Animais de Rio Claro. Eles têm feito um grande trabalho em toda aquela região com o veganismo, com o amor aos animais, com a conscientização, e você está convidado a participar. Pode se inscrever através do e-mail filhosdaluavegan@hotmail ou do telefone DDD 19 3617 7750. Muito obrigado por estar conosco e até a semana que vem. Um grande beijo. Obrigado, Bia. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.